Olá pessoal, daqui é o Eduardo Soares, especialista sobre desenvolvimento pessoal. Bem pessoal, vou mandar mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal, mudar alguns paradigmas, o nosso mindset, isso é a nossa forma de pensar. Bem pessoal, tem aí o nosso canal Quebrando Paradigmas, vejam os nossos vídeos até o final, tem mensagens importantes precisam ser ouvidas aí, mudar a tua forma de pensar, mudar o teu mindset, né? Aí o nosso canal Quebrando Paradigma, põe aí um gosto, façam esse favor aí para mim e para o YouTube, que essa mensagem precisa fluir, outras pessoas mais também, para outras pessoas, né, poder absorver esse mesmo conhecimento, né? Façam um comentário, porque em função dos vossos comentários que eu também vou criando ideias de novos vídeos e que possamos interagir, né, e trocar ideia e aprender, né, e aprender a aprender, né, eu aprendendo a ensinar, também aprendendo com vocês, com base nos vossos comentários, com base nas vossas ideias que vocês vão passando aí nos comentários de cada vídeo, que na qual a gente vai interagindo aqui no nosso canal Quebrando Paradigma, que é mesmo o nosso canal, é o meu canal, é o nosso canal, é o canal de todos nós, eu a crescer, vocês a crescer, todo mundo a crescer, o país sai a ganhar o mundo, num cômputo geral, né, sai também a ganhar, quebrando paradigmas e com economia compartilhada, né, aí o modelo mental ganha, estamos todos aqui para crescer de uma única vez. Então, hoje vou falar sobre programação mental. Programação mental, é importante a gente fazer isso, falar sobre isso. Por que é importante a gente falar sobre isso? De programação mental. Uma vez que o nosso cérebro é a nossa melhor arma que a gente vai usar, né, para nós podermos nos posicionar, a gente poder ter as melhores condições de vida e não só sociais, em tudo aquilo na qual a gente vai estar inserido. Isso é, tudo parte primeiro do nosso cérebro. É como nós estamos condicionados a pensar e agir, é que vai determinar que tipo de pessoa a gente vai ser nesse mesmo meio ambiente, nesse mesmo ciclo social, nesse mundo, nesse universo, nesse espaço que a gente chama de Terra, né? Então, mas tudo parte primeiro do nosso cérebro. A nossa principal arma para nós poder alcançar os nossos resultados, sempre em função dos nossos objetivos e propósitos definidos de vida, vai partir sempre do nosso cérebro. Então, como é que esse cérebro está programado a pensar e agir para poder alcançar os seus objetivos? Isso é, como é que são feitas as nossas conexões neurais, né? Como é que são as nossas sinapses, né? Como é que está a ser feito, né, a nossa sinapse, isso é as nossas frequências de ligação, né, dos nossos neurônios, né, nosso cérebro. Então, o cérebro é como qualquer parte do nosso corpo, o braço que estamos sempre a exercitar para aumentar a musculatura, as pernas que nós também queremos aumentar a musculatura, o supino, o peitoral, né, fizemos o supino para poder aumentar o peito, e o dorsal para aumentar aí as costas também. Então, o cérebro é como qualquer né, órgão que a gente tem. Então, ele também precisa ser exercitado. Então, como é que a gente tem que exercitar o cérebro? Não é fácil desenvolver esse hábito, principalmente em países como Angola, o nosso país, ou o continente africano, que são países tropicais, né, que se caracterizam muito porque as pessoas não gostam muito de ler, ou não desenvolveram o hábito, o gosto pela leitura, né, é muito em conta também a nossa localização geopolítica. Qualquer dia manda um vídeo na qual vou falar sobre isso, né, a nossa localização geopolítica, como é que a nossa geopolítica influencia os nossos moldes culturais, e como é que os nossos moldes culturais vai definir os nossos comportamentos e as nossas atitudes. E como é que o nosso comportamento e a nossa atitude vai definir o nosso sistema de comportamento, né? O nosso sistema de comportamento, e como é que o nosso sistema de comportamento vai definir os nossos resultados. E tudo isso parte de um pilar principal, que é a nossa localização geográfica, que também define diretamente, porque ele é que programa, né, programa o nosso cérebro em função dos nossos moldes culturais. Então, o nosso cérebro, ele é programado, e nós, desde a terra-idade, né, nós nascemos num ciclo ou num ambiente social na qual nós somos programados a pensar e agir sempre em função das informações que nós encontramos nesse meio social. Isso é primeiro no meio familiar. Então, a nossa programação mental é feita primeiro no nosso seio familiar, e também depois vem o nosso seio social. Então, é importante a gente entender algo muito, mas mesmo muito importante mesmo, porque é importante a gente entender isso. Quais são as informações que a gente passa para os nossos filhos, para os nossos progenitores, em função da nossa programação mental? Porque
os meus paradigmas, eu como pai, serão os mesmos paradigmas que os meus filhos vão captar ou vão absorver. Isso por quê? Porque eu sou a principal influência do meu filho. O meu filho, quando olha para mim, fala-se muito, eu falava-se muito isso quando era criança, né? O meu pai é o meu herói, o meu pai é o ser humano mais inteligente do mundo, o meu pai é o melhor pai do mundo, o pai é o ser humano mais inteligente do mundo. Todo mundo fala isso, uma parte das pessoas falam isso, que crescem normalmente não ser familiar, porque nós olhamos para os nossos pais, né, como um ser superior, aquela pessoa na qual nos inspiram, tendo em conta os seus comportamentos e as suas atitudes. Então, por isso vai ser importante como pai, né, como pai ou como mãe, saber quais são as informações, ou o que a gente tem passado aos nossos filhos, porque o que a gente fala, o que a gente exprime, o que a gente produz, o que a gente toca, tudo que a gente faz dentro do nosso ser familiar, os nossos filhos captam essas informações todas, porque é a partir dessas informações que ele vai captando, que ele vai fazer a sua programação, ele vai construir, né, o seu cérebro, né, recheado de informações que futuramente serão essas mesmas informações que vai definir como é que esse ser humano vai estar programado em agir no mundo que lá fora lhe espera. Então vai ser importante a gente entender isso. Por esse motivo é que dificilmente as pessoas mudam, né? Nós temos a tendência a falar, por que os pobres nascem, são cada vez mais pobres, estão sempre a nascer pobres, né? Por que os ricos, o pai é rico, o filho é rico, estão sempre a se tornar cada vez mais rico? Isso é por um detalhe muito importante. Quando você nasce num seu familiar de pessoas pobres, tu pensas como pobre, né? Nós pensamos como pobres. Isso é, nós temos o país que nós temos agora, isso é o país Angola. Nós temos o continente que nós temos agora, isso é o continente África. É fruto da programação mental desse mesmo povo Angola, ou deste mesmo povo África. Então, pegando um bocadinho o nosso país, Angola, nós vamos falar, mas por que nosso país, nossos políticos são corruptos, nossos políticos roubam, os nossos políticos não prestam a devida atenção ao povo? Por quê? Porque infelizmente nós nascemos e crescemos num ciclo social na qual nós fomos programados com o modelo mental de escassez. Isso, nós nascemos num ciclo social em que fomos programados para ser pobre. Mas para a gente poder entender esse detalhe importante, vai ser importante a gente recuar no tempo. Isso é, não estuda a história para poder entender o passado. Tens que estudar a história para poder entender os fenômenos presentes. Porque as ações que os nossos antepassados tiveram lá mesmo no passado é que são reflexos dos nossos comportamentos que nós estamos até aqui e agora no momento presente. Então vai ser importante a gente ter esse cuidado, estudar a história para poder entender o porquê que o nosso político é corrupto. O porquê que o nosso político não está focado em querer ajudar o povo, mas sim está focado nas suas necessidades pessoais, né? Não, aí vamos ter que regressar no tempo, entender qual foi o primeiro contato, ou quem foram os primeiros seres aqui em Angola que tiveram o primeiro contato com dinheiro. Isso é, quais foram os seres que se tornaram ricos, né, aqui no nosso continente, começaram a acumular bens, né, aqui no nosso continente. Quando nós começamos a entender esse detalhe, esse fenômeno importante, vamos começar a fazer uma reflexão e entender o porquê que nós temos os problemas sociais que nós temos agora. Se nós regressarmos no tempo, né, nós negros, antes da era colonial, né, antes da era da escravatura, nós já tínhamos sociedades organizadas aqui no nosso continente África, né? Temos áreas organizadas, tínhamos o nosso dinheiro, nós usávamos muito, segundo a história, né? Usávamos muito a concha, né? Aquele material que aparece no mar, né? A concha, né? O zinco, usávamos esse material como moeda de troca. Mas depois, quando começaram a aparecer os colonos europeus, né? Isso em 1686, né? Que foi o primeiro contato, em 1686, né? Quando começamos a ter o primeiro contato com o europeu, com a era da escravatura, começamos a ter outro contato, outras informações com relação com quando o quesito é acumular riqueza ou acumular bens, né? E essas primeiras pessoas na qual começaram a acumular riqueza ou começaram a acumular bens, não foram qualquer pessoa, foram normalmente os líderes, os colonos ou
traficantes de escravos que chegavam aqui em África ou chegavam aqui em Angola, negociavam diretamente com os líderes das aldeias ou das regiões, e eram esses líderes que iam capturar outros indivíduos, outras pessoas, para poder depois transformar essas pessoas, vender ou trocar essas pessoas com o espelho, roupa, né, tecidos, né, e outros bens mais, né? Trocavam essas pessoas com esses mesmos bens, e ele acumulavam esse mesmo bem e trocavam esses seres humanos que depois eram transportados para a Europa, não, principalmente para a América, né, porque esses escravos saíam os europeus saíam da Europa para a África, da África para a América, depois voltavam para a Europa, deixar os bens como açúcar lá na Europa que eles pegavam na América. Então era esse tráfico, esse negócio triangular que existia. Então é importante a gente entender isso, que as primeiras pessoas que na qual começaram a se enriquecer aqui em África foram os líderes, né? Foram os líderes das aldeias, né? As pessoas começaram a se tornar cada vez mais ricas, mas eles se tornavam ricos de que forma? Prejudicando as outras pessoas. Isso é, vendiam escravos para poder acumular bem ou acumular riqueza. E infelizmente, tendo em conta a nossa programação mental, ao longo do tempo, foram mais de 4 séculos em que na qual a gente passou por esse processo de escravidão, né? Durante esse período todo de escravidão, ainda nós temos essa mesma crença em que na qual os ricos em África têm que ser os líderes. Por isso é que nós em África, os ricos, os milionários, não são os empreendedores, não são os homens de negócio, são normalmente os líderes, né? São os políticos, os chefes, porque são esses indivíduos que até hoje captaram essa mesma informação que é passada de geração a geração, em que na qual eu tenho que ser líder para poder acumular riqueza. E é nesse contexto social em que na qual nós, África, nosso continente africano, nosso país Angola, nos encontramos, em que passa ano, muda ano, são sempre os políticos que se tornam ricos. Então todo mundo almeja ser chefe de alguma área, ministro, ser governador ou almejar ser presidente, porque ele acha que é ali onde reside a riqueza. Infelizmente, triste dizer, mas é nesse contexto social em que na qual nós africanos nos encontramos. É a pura verdade. Então, há necessidade de a gente entender a história, regressar no tempo e procurar entender esses fenômenos sociais para depois mudarmos esses mesmos comportamentos, essas mesmas atitudes, porque a história, não estuda a história, poder entender o passado, os fenômenos passados, o que aconteceu lá no passado, estuda a história para poder entender os fenômenos no momento presente, porque o que a gente é hoje, os nossos comportamentos, nossas atitudes hoje é resultado das ações que foram feitas lá no passado pelos nossos bisavós ou nossos bisavós. Hoje temos o continente na qual a gente tem. Bem pessoal, estamos juntos, aqui é o Eduardo dos Soares, mandar mais um vídeo sobre desenvolvimento pessoal. Estamos juntos, tá ligado? Não se esqueçam, vão no canal, põem aí o gosto, façam a subscrição no canal, comentem. Isso é o início